Olá pessoal, último bloco, quarto bloco. Fechamos o bloco anterior falando do artigo 155 do furto privilegiado. Tá? Vamos entrar agora no 155, parágrafo 3º, que fala da questão do furto de energia. Tá? Lembrando que constitui furto de energia o conduto de energia elétrica da sua fonte natural. Aquele popular gato é furto de energia, pessoal. Tá? Então, é uma informação que muita gente desconhece, mas conforme o parágrafo 3º do artigo 155, o popular gato de energia é furto. Tá? Fazer um cabo da fonte natural da energia, desviar, é furto. Para vocês saberem disso. Furto noturno. Artigo 155, parágrafo 1º diz o quê? Falei a vocês antes, furto noturno ele tem um aumento da pena, por quê? Porque tem todo um favorecimento do criminoso pelas questões de haver a facilitação de cometer o crime no período noturno, principalmente na questão na hora do repouso da vítima. Furto qualificado, 155, parágrafo 4º. O que diz lá? Com destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa. Qualificado é quando tem uma destruição, rebenta a porta para furtar, quebra o vidro do carro para furtar. Tá? Quando há violência contra o obstáculo. Para furtar a carteira dentro do carro, eu quebrei o para-brisa. Para furtar a TV na casa, eu quebrei a porta, sabe? Então é nesse sentido, tá? Que eu quero trazer a questão de qualificar o furto. Tá? Abuso de confiança, furto com abuso de confiança. É quando a pessoa abusa, tá? Quando a confiança ela decorre de relações, certas relações. Tá? Que pode ser através de relação de empregado, patrão, ou de amizade, ou de parentesco, tá? Estabelecido entre o agente infrator e o agente proprietário da coisa alheia móvel, que vai vir a ser subtraída. Tá? Então é o caso em que a pessoa aproveita-se da confiança que ela tem em determinada situação para furtar. Tá bom? O furto mediante fraude. Tá? É aquele artifício, né, enganoso, empregado para diminuir iludir a vigilância, que a vítima, iludir a vítima, para poder fazer a subtração. Tá? Por exemplo, quando o agente que se disfarça de empregado de empresa telefônica, o cara bate na casa, eu sou da empresa tal, eu vim conferir teu telefone. Ele entra na casa e furta. Então, está de acordo com a questão do furto mediante fraude. Bom, essa questão da fraude também pode ser a questão da NET. O pessoal, eu trabalho na empresa de TV a cabo, quero ouvir a tua TV a cabo. Eu não tenho. O cara vai apertar, até alguém dizer, é verdade, então pode subir. Eu não pedi, mas já que está aqui, entra lá e furta, tá bom? Bom, o furto mediante escalada. Importante observar isso. Tá? Quando se fala em furto mediante escalada, a gente pensa, que ele escalou o prédio para furtar dentro do apartamento. Também pode ser. Mas furto mediante escalada não é só escalar uma parede, um prédio, uma janela. Tá? É qualquer situação que venha por exemplo, usar uma rampa para entrar, um obstáculo, para vencer um obstáculo para chegar na casa, no lugar. Então, qualquer uma dessas situações vai configurar furto mediante escalada. O furto mediante destreza. Bom, quando a gente fala em destreza, nós estamos falando de uma habilidade a mais que o criminoso tem, que usou ou que conseguiu fazer uso. Então, quando a gente fala em furto mediante destreza, nós temos que entender o seguinte: é aquela habilidade física ou manual que faz com que o agente consiga se apoderar daquela coisa. Tá? É a chamada punga. Não sei se já ouviram falar. Tá? Por exemplo, um furto de uma carteira. Quando o cara está parado na parada do ônibus e está com a carteira no bolso, no abrigo, o camarada vem na habilidade, na destreza, puxa a carteira sem ele ver. Aquelas situações muito comuns no Rio de Janeiro, que a pessoa está caminhando com a bolsa, alguém vem atrás da mochila, abre, tira a carteira ou o telefone e empreende em fuga. Essa é a chamada furto mediante destreza, onde há uma habilidade específica para o cometimento desse crime. Bom, o furto com emprego de chave falsa, essa é barbada de interpretar, né? E quando efetivamente se usa um instrumento, mas prestem atenção, pega ratão. Quando a gente fala de um furto mediante emprego de chave falsa, não estou falando só da chave. Existe mais configurações. Alfinete, grampo, prego, tá? Qualquer uma dessas situações configuram como uma chave falsa. Por quê? Porque um grampo pode abrir uma porta. Faz o papel de quê? De uma chave.
Tá? Então, com o emprego de chave falsa é quando qualquer instrumento que sirva para abrir fechaduras, tá? Que tenha o formato ou tenha a função efetivada de uma chave, vai configurar o furto com o emprego de chave falsa. Bom, pessoal, da chave falsa. Agora, o furto mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Veja bem, nós estamos agora falando do furto, mas quando tem o concurso, a junção de 2 ou mais pessoas. Tá? Um exemplo, um furto de veículo automotor, artigo 155, parágrafo 5º. Tá? Então, esse é um exemplo dentro do contexto de mais pessoas. Tem uma qualificadora a respeito da subtração do veículo, mas considera-se também automotor, jet ski, ônibus, caminhão, motocicleta. Tá? Agora, fazendo referência à questão que eu falei antes, quando há o indício de 2 ou mais pessoas, eu faço referência ao crime, por exemplo, onde um segura a janela para o outro entrar. Ambos vão responder pelo furto, tá? Porque de uma questão qualificadora que vai ser com a inserção de 2 ou mais pessoas. Tá? Um segurou a janela, o outro entrou, o outro está cuidando na esquina lá. Tem dono, larga. Tá? E a questão do furto de veículo automotor é especificamente quando ocorre a subtração do veículo. Tá? Não é quebrar o vidro e pegar a carteira, é subtrair o veículo. Entrou, furtou o veículo e levou. Essa é a questão do furto de veículos. E veículos é jet ski, ônibus, caminhão, etc. Motocicleta. Tá bom? Bom, furto de coisa comum. Artigo 156. Estamos migrando de artigo, presta atenção. Artigo 156. O que diz o artigo 156? Subtrair o condomínio, coerdeiro ou sócio para si ou para outro a quem legitimamente detém a coisa comum. A pena aqui, pessoal, é subtrair o condomínio. É algo da questão que envolve a questão de herança. O sócio que seja sócio, eu subtrai, tiro dele. É o furto de coisa comum. Tá? A pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Mas se apresenta também 2 parágrafos de interpretação importante. Que são, somente se procede mediante representação. Esse caso é preciso que haja a representação da vítima para que seja dado andamento à configuração final. E o parágrafo 2º diz o seguinte: não é punível subtração de coisa comum fungível cujo valor não exceda a cota que tem direito ao agente. Ou seja, aqui é um caso que eu peço que vocês não dêem muita atenção. Mas não é punível a subtração de coisa comum fungível, que seja uma coisa irrisória. O cara furtou lá o papel toalha do banheiro da empresa. Tá? Só para pegar o gancho. Bom, falando das furtos das coisas comuns que eu falei antes, eu quero trazer algumas observações para vocês. Por exemplo, sujeito ativo. Quem é que pode ser o sujeito ativo? Quem pode cometer o furto de coisa comum? Exclusivamente condômino, coerdeiro ou sócio. Diferente do furto em si. Sujeito passivo, quem pode ser? O condômino, coerdeiro, sócio, a pessoa que está em posse da coisa. Objeto jurídico, o patrimônio, porque faz parte do patrimônio, seja do condomínio, da família ou etc. O elemento subjetivo do crime, o dolo, tá? E não tem como ter forma culposa também. E a tentativa é admissível, tá? Perfeitamente admissível. Bom, eu trago para fechar a aula de hoje para vocês uma questão concursal e essa é bem densa. Tá? Essa é densa, tanto que ela ocupa 3 slides para fechar uma questão, veja bem. Mas é importante. Vamos lá. Falando da questão do furto, vamos por partes. O que diz lá? Pretendendo subtrair bens do escritório onde exerce função de secretária particular do diretor. Ou seja, a moça, tá? Ela trabalha de secretária particular do diretor da empresa. Ela queria subtrair bens. O que ela fez? Ela ingressou no estabelecimento, no imóvel, arrombando a janela. Ela arrombou a janela e pá, entrou. Tá? Mas ela não foi sozinha. Ela pediu para o irmão dela, o Júlio. Júlio, vai comigo para me ajudar, porque eu posso não conseguir. O que o Júlio fez? O Júlio ajudou ela a abrir a janela, arrombar, para cometer o crime. Tá? E o Júlio, tá? Quer dizer, o Luiz, tá? O Luiz, ele ficou também, além de arrombar a janela, ele ficou de cuidar a porta. Ficou ali parado para cuidar a porta. Sabe? Para avisar. Sai daí que chegou a polícia. Tá chegando alguém. Tá? Só que houve alguém detectou, alguém viu alguma coisa, teve um barulho muito forte. Tá? Dentro do escritório. Mas não na mesma sala. O que a Júlia fez? Prendeu em fuga. Irmã nota 10.
Adivinha se ela se preocupou com o Luiz? Ah, nem um pouco. Tá? Deixou o local e fugiu. Só que o Luiz ficou lá, porque ela fugiu por outra janela e o Luiz estava lá esperando na porta. Cadê a Júlia? Chegou a polícia aí, pau, pegou o Luiz. Foi preso em flagrante. Baseado na historinha que eu contei para vocês aqui, vem isso aqui é uma questão da FGV, tá? Eu tô contando ela bonita, mas ela é um troço. Baseado no contexto que eu citei, aponte o delito perpetrado por Júlia e Luiz. Ou seja, nós temos que dizer, das opções que temos aqui de A a D, qual foram os crimes que cometeu Júlia e Luiz. Vamos lá. A assertiva A diz o seguinte. Júlia, ela é responsável por tentativa de furto qualificado e ele por delito consumado. Tá certo ou tá errado? Pessoal, tá certo. Por quê? Porque ela vai responder pelo furto qualificado. Por quê? Porque ela arrebentou a janela. Quando há violência contra o bem, é qualificado. Ela vai responder por tentativa. Por que tentativa? Porque ela quebrou a janela, entrou, mas fugiu. Não concretizou o furto. Portanto, é uma tentativa de furto qualificado. Perfeito, assertiva A. E o Luiz? O Luiz vai responder pelo crime, pelo delito consumado. Por quê? Porque ele ficou lá até o fim e foi pego em flagrante. Portanto, babaus pro Luiz. Essa irmã é 10. Então, tá? Por que o Luiz vai responder por crime continuado? Porque ele ficou no local, tá? E continuou na prática dolosa e que veio a se consumar, porque ele continuou. Tá? Então, o que acontece? A assertiva a ser marcada como a correta é a A. Mas nós não podemos deixar de falar da B, C e D. O que diz a B? Trata-se de desistência voluntária, não havendo qualquer delito a ser imputado. Errado. Ela desistiu voluntariamente, desistiu, mas ela quebrou a janela. Então ela tem uma tentativa de furto qualificado. E ele ficou lá e cometeu o crime. Assertiva C. Ambos respondem por violação do domicílio. Não, não é o caso. Tá? D. Júlia responde por invasão de domicílio e Luiz por tentativa de furto. Não. Não porque ela quebrou, tá? E fugiu sob pena de alguém pegá-la. E ele, tá? Na verdade, ele ficou lá. Não é tentativa, ele foi preso por configuração efetiva. Tá? Então, a assertiva a ser marcada como correta nessa questão é a assertiva A. Tá bom, pessoal? Fechamos a aula de hoje, a aula 9. Tá? Espero que tenham conseguido contribuir com vocês de alguma maneira. Fico à disposição, como sempre, pelos canais de comunicação, sala virtual, chat e por WhatsApp, em caso de necessidade urgente. Tá? Fique com Deus, um grande abraço e até a aula que vem.